Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane do Viartelier e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa carteira linda, que é a carteira estrela. Olha que linda essa alça de mão, gente, com pérolazinhas que eu fiz. Esse ponto é um ponto muito lindo, eu chamo ele de ponto estrela. Por isso que eu coloquei o nome dessa carteira de carteira estrela. O fundo para vocês, bem fininho. E ela tem um botãozinho imantado. Não tem forro, mas tem como colocar forro. No final dessa videoaula eu vou explicar para vocês, caso vocês queiram colocar forro nessa peça, tá bom? Tem também essa opção de alça de mão aqui no próprio tecido, que eu vou ensinar dessa forma aqui para vocês nesse vídeo. Essa carteira aqui, para quem é aluna minha da mochila Estelar, esses pontinhos foram originados da mochila Estelar, tá, gente? Então, para quem já é aluna, já conhece esse pontinho. Para quem não é, eu vou ensinar para vocês o passo a passo completo. De material, eu vou utilizar aqui essa sobrinha de fio. Esse aqui é na cor lilás ou lavanda, tá? Eu utilizo nessa carteira mais ou menos 250 gramas de fio, mas esse peso vai depender dos seus pontinhos, tá bom? Vou utilizar agulha de crochê na numeração 7 milímetros. A minha já tá toda manchadinha porque é a agulha velha, tá, gente? Vamos precisar de tesoura. Eu vou utilizar essa agulha aqui menorzinha só para fazer os acabamentos, mas você pode utilizar a agulha de tapeceiro, tá? Vamos precisar de botão imantado. Esse aqui é o botão imantado de costura. Você vai precisar também de uma argola articulada. Essa aqui, se eu não me engano, o tamanho dela é de 2 milímetros, centímetros, não sei nem como que fala, tá, gente? E se você quiser colocar a sua plaquinha de metal. E pro arremate, eu uso essa cola aqui líquida de silicone da Círculo. Ela é muito boa, gente, mas você pode utilizar a cola que você já tem costume. Eu vou iniciar aqui com o nó inicial. E vou fazer nele 14 correntinhas, tá, gente? Eu vou fazer 14 porque na virada eu quero correntinhas ímpares, porque esse ponto estrela, ele só dá certo se você fizer números ímpares de pontos, tá bom, gente? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse último ponto, que é o 14º, nós vamos usar ele como virada. E aqui nós vamos trabalhar um ponto baixo nas alcinhas de trás aqui da nossa correntinha, tá bom? A gente vai pular aqui essa primeira e vamos vir na segunda fazendo pontos baixos normais, tá, gente? Então, eu vou fazer aqui um para cada alcinha e lá na virada eu vou voltar com vocês. Voltei aqui na nossa última correntinha dessa carreira e nós vamos fazer nela 3 pontos baixos, tá, gente? Esse primeiro ponto baixo é referente a esse lado aqui da nossa carreira. O segundo ponto baixo nós vamos fazer ele nessa direção aqui, tá bom? Então, nós vamos virar aqui o nosso trabalho e fazer o segundo ponto baixo nessa direção aqui que eu tô mostrando pra vocês. E o terceiro ponto baixo já é o primeiro desse lado da nossa carreira. Então, nós vamos fazer ele nessa direção aqui. Então, você deixa a laçadinha aqui um pouco folgadinha. E aqui, eu já costumo pegar essa sobrinha aqui do início e já esconder. Então, vou jogar ela aqui pra trás e fazer aqui o primeiro ponto baixo da nossa segunda lateral aqui do trabalho, tá? Então, totalizando, foram 3 pontos baixos aqui na nossa quina. Eu vou seguir aqui esse outro lado, fazendo ponto baixo para cada ponto baixo que fizemos, para cada correntinha que fizemos na carreira. E quando chegar aqui na nossa segunda voltinha,
eu volto para finalizar ela com vocês. Cheguei aqui no meu último pontinho, que nós vamos fazer juntos. Então, aqui nesse último pontinho, nós já temos o primeiro, que é esse aqui, então, nós vamos fazer mais 2 pontos. Eu vou fazer o primeiro ponto aqui dessa virada, nesse sentido aqui dessa carreira, desse lado aqui, e o segundo e último ponto, nós vamos cobrir essa correntinha que nós utilizamos aqui como ponto de subida, tá? Nós vamos fazer o segundo ponto em cima dele, dessas alcinhas. Dessa forma aqui que eu tô fazendo, ó. Eu vou cobrir ele, formando assim os 3 pontos dessa voltinha. São os 2 que fizemos, mais o primeiro onde nós iniciamos aqui a carreira. E aqui você já vai moldando a base da sua carteira. Você vai moldando assim com as mãos para ela ficar mais reta possível. Aqui, para fazer o fechamento, eu vou abrir um pouco essa laçada, a última laçada, e vou vir aqui nas 2 primeiras alcinhas do primeiro ponto, pegando dessa forma, e vou jogar essa laçadinha lá pra trás. Joguei a laçadinha, eu vou ajustar ela aqui, tá? Vou ajustar os pontos aqui da curva, e vou ajustar ela aqui atrás, puxando aqui o fio. E aqui, para subir a primeira carreira de pontos baixos da nossa carteira, eu vou introduzir a agulha no meio dessa alcinha aqui que a gente jogou lá para trás, tá? Introduzir de trás para frente dessa forma aqui, porque com o gancho eu vou pegar apenas essa alcinha de baixo. Vou pegar ela dessa forma. E vou pegar a alcinha que nós puxamos lá para trás e introduzir ela também na minha agulha, dessa forma aqui que eu tô fazendo. Introduzir na minha agulha, eu vou ajustar aqui um pouco a laçadinha que vai ficar aparente aqui atrás, com a mão mesmo, tá, gente? E vou pegar o meu fio do novelo e trazer ele aqui pra frente e finalizar com um ponto baixo. Então, essa nossa primeira carreira vai ser apenas de ponto baixo, tá? E aqui no ponto seguinte, eu vou pegar a alcinha de dentro, tá? Vou deixar de fora, vou pegar de dentro, mais essa laçadinha que tem aqui atrás do ponto e fazer um ponto baixo, tá? Nós vamos seguir dessa forma, essa carreira inteira, fazendo dessa forma, e quando chegar lá para fazer o fechamento, eu volto com vocês. Eu fiz aqui o meu último pontinho aqui, tá? Dessa nossa carreira de pontos baixos. E como vocês podem ver, a minha base tá toda torta, então eu vou com as mãos ajeitando a minha peça para que ela não fique torta à medida que eu for fazendo as próximas carreiras, tá, gente? Dessa forma aqui que eu tô fazendo, você vai apertando aí com as mãos, vai ajeitando aí a base e a primeira carreira de subida da nossa carteira, para ela ficar bem bonita. E aqui tem aquela sobrinha de fio que nós escondemos lá no início. Como ela tem o nó inicial e nós escondemos ela bastante aqui na nossa primeira carreira, eu vou simplesmente passar um pinguinho de cola, essa cola aqui que eu utilizo, tá? Ela é muito boa. E eu vou só puxar aqui um pouquinho e passar aqui um pinguinho de cola. E cortar essa sobrinha que fica. E aqui com a pontinha da tesoura, eu vou empurrar aqui um pouquinho pra dentro, pra não ficar aparente, tá? Se você não quiser colocar forro, então tem que ser um acabamento bem feitinho. Dessa forma aqui que eu tô fazendo. Pra dar início à nossa carreira, a nossa segunda carreira de subida, que é a carreira de ponto estrela, eu vou aumentar aqui essa última laçada e vou vir aqui nas 2 alcinhas do nosso primeiro ponto, tá? Que aqui é o primeiro ponto, essa aqui é a alcinha do primeiro ponto. Vou jogar essa alcinha lá pra trás, dessa forma,
E aqui eu vou ajustando ela, tá? Pra ela não ficar muito larga. Vou ajustando ela. E para dar início à nossa carreira de pontos estrelas, a gente vai trabalhar sempre pontos centrados, tá? Então, o centrado eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio do ponto. Esse foi o primeiro ponto que fizemos, vou sair aqui atrás também no meio. Vou trazer o fio do nosso novelo aqui pra frente. E essa alcinha que nós jogamos lá pra trás, eu vou introduzir ela na minha agulha também. Vou introduzir ela na minha agulha, ficando duas. E agora vou finalizar o ponto baixo dessa forma, ponto baixo centrado, tá? E aqui eu vou fazer mais uma correntinha, mais uma alcinha. E agora, para fazer o primeiro ponto estrela, eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, tá vendo? Temos duas, o Vzinho aqui da nossa alcinha do ponto baixo centrado. Eu vou nessa primeira alcinha aqui, pegando ela por trás, saindo com a agulha aqui dessa forma, tá? E aqui, eu vou laçar o nosso fio do novelo e puxar uma laçada dessa forma, tá, gente? Eu vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou introduzir a agulha como ponto baixo centrado. Vou pegar o meu fio do novelo e trazer mais uma laçada. Eu vou deixando ele aqui na agulha sem finalizar. Eu vou no próximo, pego o fio do meu novelo, puxo essa alcinha e trago ela sem finalizar. Temos 4 alcinhas na agulha. Eu preciso de 6, tá? Então, vamos fazer mais 2. Vou introduzir como ponto baixo centrado, trazer essa laçadinha aqui pra cima. E vou agora no último, como ponto baixo centrado, e trazer a última alcinha aqui pra cima. Agora, eu vou laçar o meu fio do novelo e passar por dentro de todas essas alcinhas dessa forma. E aqui eu vou puxar de novo o meu fio do novelo para finalizar esse ponto. Ficando dessa forma aqui, tá, gente? E agora, o nosso segundo ponto, ele é um pouquinho diferente aqui na hora de iniciar. O nosso segundo ponto estrela, nós vamos introduzir a agulha nesse buraquinho que se formou aqui. E vou trazer o meu fio do novelo aqui pra frente. Vou introduzir a agulha nessa primeira alcinha aqui, tá vendo? No caso aqui do ponto é o último, né? Então, eu vou introduzir a agulha aqui por trás, pegar o fio do novelo, trazer ele pra frente. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto aqui desse último pontinho. Vou trazer mais uma laçadinha aqui pra frente. Temos 4 laçadas na agulha, vamos precisar de mais 2 laçadas. E agora, eu vou utilizar esses 2 próximos pontos aqui, que não tem ponto nenhum, e trazer as 2 últimas laçadas que faltam para formar o ponto estrela. Temos 6 alcinhas na agulha, e agora eu vou laçar o fio novamente e passar por dentro de todas, dessa forma, e fechar aqui esse ponto. E agora, todos os pontos estrelas, a partir desse segundo, vão ser da mesma forma. Vou ensinar mais uma vez. Vou introduzir aqui no buraquinho que se formou, vou trazer uma laçada, vou pegar aqui novamente no último ponto, dessa forma aqui que eu tô mostrando pra vocês, introduzir a agulha aqui nessa alcinha, vou trazer mais uma laçada, vou introduzir aqui no mesmo ponto do último ponto, vou trazer mais uma laçada, e agora venho nos 2 próximos que não tem nenhum ponto, e vou trazer as 2 últimas laçadas que faltam. Aqui, quando vocês virem que a laçada vir com a abertura pra cima, é só ajeitar, tá, gente? Dessa forma aqui que eu tô fazendo. E aqui eu vou finalizar mais um ponto estrela com vocês. O truque aqui, pro seu ponto estrela ficar com o fio da parte lisinha pra frente, é você sempre segurar o seu fio com a abertura pra cima, tá bom? Então, o truque para ele ficar lisinho aqui na frente, os pontos, é só você segurar o seu fio com a abertura pra cima. Eu vou fazer aqui essa carreira completa. Aqui na curva, você tem que soltar um pouco mais
o seu ponto para sua peça não ficar assim, emborcadinha na ponta, tá? Então, aqui na curvinha, você solta um pouco mais os pontos aqui do ponto estrela. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e volto no fechamento para finalizar essa carreira com vocês. Falei para vocês que eu ia voltar no fechamento, mas aqui o nosso último ponto estrela, eu vou mostrar para vocês que nós vamos trabalhar aqui, tá? No primeiro pontinho aqui que subimos, o ponto baixo centrado. E aqui na nossa primeira perninha, tá? Do ponto baixo estrela, do nosso primeiro ponto estrela, tá? Então, se o de vocês sobrou aí apenas essa alcinha aqui, não se preocupe, porque nós vamos utilizar ela. E o próximo ponto pra gente esconder aqui essa subida, tá? Então, aqui finalizei o meu penúltimo ponto, e agora, no último ponto, eu vou dar uma amassadinha aqui na minha peça pra ficar visível pra vocês. Eu vou introduzir a agulha aqui naquele buraquinho que se formou, trazer a minha laçada, vou introduzir aqui no nosso na última perninha do ponto estrela, trazer mais uma laçada, vou introduzir aqui no ponto estrela, onde tem aqui a última perninha, no mesmo ponto, trazer essa laçada, vou introduzir aqui no nosso próximo ponto, onde não tem perninha nenhuma, e trazer essa laçada aqui pra frente, vou dando altura, tá, gente? E aqui, a nossa última laçada, eu vou introduzir o ponto bem aqui na primeira perninha, onde tá saindo aqui essa perninha, tá? Eu vou introduzir aqui e trazer aqui a nossa última laçada aqui do nosso último ponto estrela e vou finalizar esse ponto aqui, dessa forma, tá? Aqui, antes de fazer o fechamento, você já vai ajeitando a sua peça com as mãos, você vai aqui abrindo um pouco aqui os pontos, o ponto estrela, porque ele é um ponto mais carregado, gente, muito trabalhado, então ele repuxa mesmo a peça. Então, você pode fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo, pra sua peça não ficar torta aí na subida, tá? Vai ajeitando com as mãos mesmo aí. Pra fazer aqui o fechamento da nossa carreira, nós temos aqui essas duas primeiras alcinhas, que é do primeiro ponto que subimos aqui, tá vendo? Então, nós vamos jogar essa alcinha lá pra trás, né? Introduzindo a agulha aqui de trás pra frente nessas duas alcinhas. Vou jogar essa laçadinha lá pra trás, tá, gente? Joguei aqui pra trás. E vou ajustar aqui, puxando o meu fio. Aqui você vai ajeitando aqui, ó. Dessa forma. E a nossa primeira carreira de ponto estrela. Gente, olha que linda que fica esse ponto. Esse ponto é muito lindo. É um ponto trabalhoso, que exige atenção, mas é um ponto muito bonito, tá? Se você estiver achando que eu tô falando muito rápido, pode pausar o vídeo, tá, gente? Pode voltar aí na parte que você não entendeu, pra você pegar direitinho como que faz o ponto, tá? E se você estiver achando que eu tô falando muito devagar, tem a opção aí nos 3 pontinhos aqui do YouTube, onde você consegue acelerar esse vídeo, tá? Então, aqui na nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira completa de pontos baixos normais, tá, gente? Sem ser ponto baixo centrado. E pra isso, eu tô segurando aqui essa alcinha que eu joguei pra ela não soltar. E vou introduzir aqui, ó, se vocês perceberem, na nossa carreira de ponto estrela, tem aonde a gente tem aquele buraquinho dos pontos. E tem o ponto em cima do ponto estrela, tá vendo? Os buraquinhos e os pontos. Então, nós vamos fazer ponto baixo normal nesses espaços. Aqui eu vou introduzir aqui no buraquinho, que é onde tá a laçada aqui, que vem do meu novelo. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, tá? Tô segurando a laçadinha pra ela não soltar. E aqui,
debaixo dessa alcinha onde a gente jogou lá pra trás, tá vendo a abertura aqui? A gente vai introduzir a agulha aqui também. Vai trazer o fio do nosso novelo aqui pra frente. Vou introduzir essa alcinha que nós jogamos lá pra trás aqui no fechamento de carreira. Vou introduzir ela na agulha, que temos 3. E aqui eu vou laçar e tirar todas, tá? Aqui você vai ajeitando aí o seu ponto, tá? E aqui eu vou dar sequência com um ponto baixo para cada alcinha dessas aqui, tá? No final da carreira eu volto para finalizar essa carreira de pontos baixos com vocês. Não aperta muito os seus pontos, tá, gente? Porque se você apertar muito, a tendência da peça é ela ficar emborcadinha mesmo. Então, essa carreira de pontos baixos aqui, é importante que vocês não apertem demais os pontos aí, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui, para cada alcinha dessa, e já volto. Já cheguei aqui, fiz o último pontinho aqui da carreira, e uma dica que eu sempre dou em todos os vídeos que eu gravo com fio de malha, que para deixar os seus pontos assim bem bonitos e uniformes, eu costumo esticar o fio do meu novelo antes de fazer as carreiras, tá, gente? Então, eu dou sempre uma esticadinha neles porque os pontos fiquem assim bem bonitos do jeito que tá ficando aqui. E agora, para fazer o fechamento, nós vamos pegar aqui nas 2 alcinhas do nosso primeiro ponto, jogar essa laçadinha lá pra trás, tá? E ajustar ela. O fechamento de carreiras, gente, tanto do ponto estrela quanto da carreira de ponto baixo é o mesmo, tá? Então, o fechamento de carreira é o mesmo. E para iniciar aqui, eu vou iniciar mais uma vez com vocês a carreira de ponto estrela, que nós vamos intercalar uma carreira de ponto estrela, uma carreira de ponto baixo, tá? Nós vamos sempre intercalar dessa forma. Fiz aqui, joguei a minha alcinha lá pra trás, eu vou vir aqui nesse ponto, tá? No primeiro ponto baixo aqui que a gente tem, e introduzir a minha agulha como ponto baixo centrado, tá? A minha alcinha continua aqui. Vou trazer o meu fio aqui pra frente, como ponto baixo centrado. Vou introduzir essa alcinha que nós jogamos lá pra trás aqui na minha agulha, dessa forma, e finalizar com o ponto baixo centrado, tá? Vou fazer aqui a nossa alcinha, pra dar início ao nosso primeiro ponto estrela. E nós vamos pegar aqui, temos esse Vzinho, nós vamos pegar essa alcinha aqui de trás, tá? Por debaixo dela. E vou trazer aqui o meu fio do novelo a primeira vez. Venho no próximo ponto, como ponto baixo centrado. Introduzo a agulha e trago mais uma alcinha. Vou dando altura para essa alcinha, tá, gente? Vou vir no próximo. Trago mais uma alcinha. Temos 4. Vou fazer isso mais 2 vezes. Vou trazendo a alcinha aqui pra frente e vou dando a altura nela, tá? Dessa forma aqui. E no total, aqui agora, nós temos 6 alcinhas, tá? Todos os pontos estrela tem que ter 6 alcinhas na sua agulha. E agora, eu vou finalizar esse ponto puxando o fio por dentro de todas essas laçadas. E vou dar aqui mais uma laçadinha pra fechar e finalizar esse primeiro ponto. Dessa forma, tá, gente? Então, aqui, o segundo ponto, como eu expliquei lá na primeira carreira, é um pouquinho diferente. Eu vou introduzir aqui nesse buraquinho que se formou, pegar a minha primeira laçada, trazer pra frente. Vou introduzir aqui na última perninha do ponto estrela, saindo aqui nesse meio, vou trazer mais uma laçada aqui pra frente. Vou introduzir aqui no mesmo lugar da última perninha, como ponto baixo centrado, tá? Trazer aqui pra frente. E vou agora utilizar os 2 próximos pontos, aonde não tem alcinha nenhuma. Tudo como ponto baixo centrado e dando altura para essas laçadas, tá, gente? Temos 6 alcinhas na agulha, eu vou puxar o fio do novelo por dentro de todas essas alcinhas e finalizar
o meu ponto dessa forma. Eu vou seguir aqui da mesma forma que eu fiz na carreira anterior de ponto estrela, tá? No fechamento vai ser a mesma forma, mas eu vou voltar aqui nessa carreira novamente para explicar para vocês o fechamento, para ficar bem entendido, tá? Não se esqueçam de, na curva, não apertar muito esses pontos aqui de cima, para carteira de vocês não ficar torta aí nas bordas, tá? Voltei aqui para trabalharmos junto o último ponto estrela aqui. Como eu mostrei na carreira anterior, sobrou apenas esse pontinho aqui pra gente trabalhar, que foi onde a gente subiu aqui para fazer o nosso primeiro ponto estrela. Mas nós vamos utilizar ele e o primeiro ponto aqui da primeira perninha do ponto estrela, tá, gente? Então, aqui eu vou introduzir na agulha aqui a minha última alcinha. E vou fazer aqui o último pontinho com vocês. Eu vou introduzir a agulha aqui nesse buraquinho que se formou. Trouxe uma laçada. Vou introduzir aqui na última perninha aqui no meio, tá? Vou trazer a segunda laçada. Vou introduzir aqui no mesmo ponto dessa última perninha. Vou trazer mais uma laçadinha aqui pra frente. Vou introduzir aqui nesse pontinho, que é o último que sobrou. Vou trazer mais uma laçada, tá? E vou introduzir também aqui, nossa primeira perninha aqui do ponto estrela. Nesse ponto aqui, onde já tem uma laçada, eu vou introduzir para trazer mais uma. E nisso tudo, eu dei a altura nessas 6 alcinhas, tá, gente? Temos aqui 6 alcinhas, agora eu vou laçar e finalizar o ponto estrela. Aqui, antes de fazer o fechamento, você vai ajeitar aí a sua peça, tá? Aqui, você pode soltar os pontinhos aqui, tá vendo? Com a agulha menor, para não ficar tão aparente aqui onde a gente subiu as nossas carreiras, para não ficar esse buraquinho, tá? Então, aqui você vai ajeitando. Com as mãos também você vai abrindo aqui essa outra carreira de ponto estrela, tá? Porque, como eu disse anteriormente, o ponto estrela, ele é muito bem trabalhado. Então, ele acaba puxando um pouco aqui, ficando um pouco repuxado. Então, você vai ajeitando com a mão, que olha como que fica lindo, gente. A nossa segunda carreira está perfeita, tá maravilhosa. O fechamento é o mesmo, tá, gente? Vem aqui nas duas primeiras alcinhas aqui da nossa carreira de ponto estrela. Eu vou jogar essa alcinha lá pra trás e ajustar aqui essa alcinha para ela não ficar muito grande. Vou fazer a próxima carreira de pontos baixos, um ponto baixo para cada alcinha dessa que se formou aqui em cima, tá? Então, você vai fazer igual essa carreira aqui anterior, tá? Você vai fazer uma carreira de ponto baixo para cada alcinha que se formou. E depois que você fizer essa carreira de ponto baixo para cada alcinha, você vai fazer mais uma carreira de ponto estrela, que vai ser a nossa última carreira de ponto estrela, tá? Eu vou fazer a minha carreira de ponto baixo, vou fazer a minha carreira de ponto estrela e volto aqui pra gente fazer a última carreira após a carreira de ponto estrela, tá, gente? Gente, já fiz aqui a minha última carreira de ponto estrela. Já fiz o meu fechamento e, inclusive, fiz aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, a próxima carreira após a carreira de ponto estrela também vai ser uma carreira de ponto baixo sobre cada alcinha dessa que se formou aqui em cima, tá bom? Então, a minha alcinha já tá aqui pra trás, fiz o primeiro ponto baixo aqui numa alcinha anterior. Vou segurar a minha alcinha, vou introduzir aqui onde a gente jogou a alcinha lá pra trás, trazer novamente nosso fio aqui pra frente, vou introduzir a alcinha que jogamos lá pra trás na agulha e finalizar mais esse ponto baixo, tá? Então, aqui, essa próxima carreira
vai ser toda de ponto baixo sobre cada alcinha dessa que se formou aqui em cima do nosso ponto estrela. E lembre-se de não deixar muito apertado essa carreira de pontos baixos para não ficar repuxando a sua peça, tá, gente? Então, você faz ela aí mais folgadinha. E aqui onde a gente faz o início das nossas carreiras, você pode folgar também essas alcinhas aqui, ó, para não ficar muito aparente esse buraco, porque os outros estão bem fechadinhos, tá dando para vocês verem. É só que onde a gente inicia que ele fica um pouco mais aberto, então você pode ir folgando aí, tá? A carreira de pontos baixos para não ficar tão aparente. Então, vou finalizar aqui mais essa carreira de pontos baixos e volto para fazer a próxima carreira com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos e agora nós vamos fazer a nossa última carreira. A nossa última carreira, eu joguei a alcinha lá para trás, como a gente fez nos fechamentos de carreiras anteriores. E aqui eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio, pegando apenas umas dessas alcinhas aqui. E vou introduzir essa alcinha que jogamos lá para trás também na agulha. Vou dar uma ajustada, tá, gente, nessa laçada. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Joguei aqui pra frente, puxei aqui essa alcinha. E no próximo ponto, a gente vai pegar apenas a alcinha de trás e fazer ponto baixíssimo, tá, gente? Então, essa carreira inteira aqui vai ser dessa forma, pegando as alcinhas de trás aqui da carreira anterior e fazendo pontos baixíssimos. Cuidado para você não apertar muito essa última carreira aqui, para a abertura da sua carteira não ficar menor do que o corpo da bolsa, tá, gente? Da bolsa não, da carteira. Então, você tem que fazer ela um pouco mais folgadinha aqui, a última carreira de pontos baixíssimos, para a abertura da sua carteira não ficar mais fechadinha do que aqui o corpo da carteira. Eu vou finalizar aqui essa carreira de pontos baixíssimo e volto para fazer o fechamento com vocês. Gente, fiz aqui o meu último ponto baixíssimo aqui na última alcinha, porque essa foi onde a gente puxou aquela laçadinha para fazer o primeiro ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio, tá? Vou passar toda essa ponta de fio aqui no último pontinho. E aqui nós vamos jogar essa alcinha para fazer aqui o fechamento, tá? Eu vou introduzir aqui de cima para baixo, aqui pegando essa primeira alcinha do ponto baixíssimo que a gente fez, tá? Pegando as duas, vou jogar essa ponta de fio lá pra cima, dessa forma que eu tô fazendo. E aqui por dentro, eu vou introduzir a agulha aqui no nosso último pontinho, saindo aqui dentro da última laçada, tá vendo? Dessa forma. E vou pegar essa pontinha do nosso fio e jogar ela lá pra trás. Porque aqui vai ficar como se fosse uma alcinha de ponto baixo. E aqui você vai ajustando ela, tá, gente? Não aperta muito para ela não ficar muito diferente das outras. E também não deixe ela muito folgadinha. Então, aqui ficou dessa forma a alcinha que a gente acabou de fazer. Aqui por dentro você vai esconder essa sobrinha de fio e colocar um pontinho de cola, que é essa cola aqui que eu mostrei pra vocês lá no início, tá? Eu vou esconder aqui a minha sobrinha de fio por dentro da minha carteira e volto pra fazer a alça com vocês. Antes de iniciar a alça, eu vim falar pra vocês que, para a quantidade de correntinhas que iniciamos aqui, vocês vão ter no total aqui de pontos estrela 14, tá? Contando aqui, cada um vão ter 14 nessas 3 carreiras. Em cada carreira vai ter 14 pontos.
Mas se você quiser fazer ela maior ou menor, você vai ter que atentar com a quantidade de correntinhas que você vai fazer aqui no início. Para esse tamanho, eu fiz ela com 14 correntinhas, porque a gente ia utilizar a última para fazer o nosso primeiro ponto, usar como subida. Então, você sempre vai fazer números pares de correntinhas aqui no início, para quando você finalizar, você vai ter números ímpares, tá? Esse ponto estrela aqui, ele só funciona se você finalizar a carreira aqui no final com números ímpares. Se tiver números pares aqui na primeira carreira de subida, vai dar errado aqui a junção aqui dos pontos estrela, tá? Então, se você quiser fazer ela maior, você pode seguir essa sequência de sempre fazer números pares de alcinhas aqui no início, para no final, finalizar a carreira com números ímpares, tá? Se você quiser fazer ela maior ou menor. Então, agora, para fazer a nossa alça, nós vamos fazer um total de 30 correntinhas. Você vai fazer aqui o nó inicial, tá? E fazer 30 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 30 e já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 30 alcinhas e aqui a gente vai vir na primeira alcinha e prender com ponto baixíssimo, tá, gente? Mas cuidado para vocês não prenderem torcido a alcinha de vocês. Então, vocês ajeitem aí as alcinhas para ficar aqui do mesmo lado. Vem e prende aqui na primeira com ponto baixíssimo. Prendi aqui na primeira. E aqui na parte de trás das alcinhas, nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui de trás também pontos baixíssimos, tá? Um ponto baixíssimo para cada alcinha dessa que se formou aqui atrás das correntinhas. É um pouco chatinho trabalhar ponto baixíssimo aqui nessas alcinhas, mas faz com calma que vai dar certinho, tá, gente? Então, um ponto baixíssimo para cada alcinha. No final, eu volto aqui para finalizar essa alça com vocês. Se você quiser uma alça maior do que essa aqui, é só aumentar o número de correntinhas iniciais, tá? Não tem quantidade específica. Eu tô fazendo com 30 porque vai ficar um tamanho bom aqui pra minha carteira, tá? Eu vou finalizar aqui essa carreira com pontos baixíssimos e já volto. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo na última alcinha aqui de trás do ponto. E aqui, gente, eu vou desfazer esse nó. Vou desfazer o nó, tá? Vou puxar aqui esse fio. E vou fazer o último ponto aqui, bem aqui atrás, onde a gente desfez o nó, tá bom? Vou fazer o último aqui. Aqui eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui toda essa ponta. E ficou assim, tá vendo? Olha, essa parte da frente e aqui a de trás. Aqui eu só vou dar uma viradinha nela para a parte de trás ficar com parte de trás e a parte da frente ficar visível. Aqui você pode esconder com a agulha de tapeceiro aqui esse fio aqui por trás, tá? Eu não escondo muito porque aqui nessa emenda é onde a gente vai fazer o próximo detalhe dessa alça que eu vou explicar para vocês já já. Então, eu passo dessa forma aqui de zigue-zague aqui por dentro dos pontos, somente aqui, nessa parte aqui próximo da emenda, porque, como eu disse, nós vamos fazer aqui a parte onde a gente vai colocar a nossa argola articulada bem aqui pertinho dessa emenda, tá? Então, escondi aqui um pouquinho
ficou feio aqui a emenda, mas ela vai ficar escondida, tá, gente? Eu ajeito aqui a minha alça pra ficar a parte de trás com parte de trás, tá, gente? E aqui bem na dobrinha, aqui essa sobrinha você pode cortar, tá? Se você quiser pingar um pouquinho de cola, não tem problema, mas eu não vou pingar porque eu vou fazer aqui o detalhe com vocês agora. Aqui bem na junção, nós vamos dobrar aqui essa junção, deixar marcadinho. Aqui a união da carreira. E agora você vai pegar aí um pedaço de fio, vou até dar uma puxadinha nele aqui para ele ficar mais bonito. Não tem tamanho, mas em torno aí de uns 15 centímetros ou menos, tá, gente? De fio, vou cortar. Vai ficar esse pedaço assim. E aqui, eu vou fazer igual eu faço no chaveiro Tassel, quando eu vou fazer chaveiro Tassel. Eu vou fazer como se fosse uma letra E, essa laçadinha aqui, sem ser uma laçada mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, de uma forma que dê pra encaixar aqui a argola articulada. Se você quiser que essa emenda aqui fique mais escondida, então você dobra ela um pouquinho abaixo da onde nós vamos encaixar a argola articulada, tá? Dessa forma aqui. Vou fazer dessa forma aqui para vocês verem como que vai ficar. Aqui, você vai pegar o seu fio com formato de laçadinha, vai segurar aqui com essa mão. E a parte maior, tá vendo? Porque tem a ponta menor e tem a ponta maior. Você vai dar voltas aqui, tá vendo? Na alça. Isso você pode ajustar um pouco, tá? Soltou aqui o meu, mas eu vou fazer de novo. Você pode ajustar um pouco essa laçadinha. Deixar ela mais apertada, tá, gente? Ó, eu vou dando voltinhas aqui, tá vendo? Com o meu fio. E vou dando uma puxadinha pra apertar. É dessa mesma forma que eu faço nos chaveiros Tassel das minhas peças, tá, gente? Vai desenrolando aí o fio pra ele não ficar embolado. E mantém a laçadinha que a gente fez aqui pra cima, tá? Não passa o seu fio por cima da laçada completa, porque nós vamos utilizar ela já já. Passei aqui, deixei o espacinho de colocar a argola articulada, tá? E aqui, a nossa outra ponta, nós vamos introduzir aqui por dentro dessa laçada, dessa forma que eu tô fazendo. E a parte de baixo, que foi aonde a gente deixou aquela outra pontinha, a gente vai puxando e vai ajeitando aqui, tá vendo? Vai puxando e vai ajeitando a outra, dessa forma aqui que eu tô fazendo. E aqui nós vamos terminar de puxar para esconder essa ponta aqui por dentro, tá bom? Então, você pode puxar aí, vai ficar dessa forma, vai ficar escondida. E aqui você só vai cortar essas sobrinhas aqui, tanto da parte de baixo quanto na parte de cima. E com a pontinha da tesoura, você vai terminar de esconder essas pontinhas aqui dentro, tá, gente? Olha que lindo que ficou essa alcinha de mão. E aqui agora, é só você vir com a sua argola articulada. Eu peguei essa menorzinha aqui, porque eu acho que fica bonito com a carteira, por ela ser pequena, mas vocês podem utilizar uma argola maior, tá, gente? E já introduzi aqui, tá vendo? Aqui você vem na sua carteira, coloca ela aqui na alcinha, de pontos baixíssimos, ficando dessa forma, olha que linda que já tá. E eu não mostrei pra vocês aí no início agulha e linha. Eu mostrei o botão imantado, mas não mostrei agulha e linha. Então, eu vou usar esse fio aqui de poliamida, que ele é tipo um fio de nylon, tá?
para ficar invisível, mas se você tiver um fio da cor da sua bolsa, pode usar também, tá? Então, aqui o botão imantado, você vai costurar um aqui de um lado, na parte de trás, outro na parte da frente. Você centraliza aqui o meio da carteira dessa forma. E aqui, geralmente, eu costumo contar essas alcinhas que tem aqui de cada lado para centralizar o botão imantado. Eu vou costurar o meu aqui e já volto. Carteira finalizada, gente, olha como que ficou linda essa peça nessa cor lilás. Gente, tá perfeita com esses metais assim no prata, no niquelado ou no dourado, ela fica linda também. Olha que linda a nossa alça, como que ficou. E coloquei aqui o botão imantado de costura, já costurei, tá? Centralizei aqui direitinho, costurei. A minha carteira não tem forro, mas tem como vocês colocarem. Se vocês quiserem colocar forro na peça de vocês, você vai pegar a fita métrica, medir aqui da abertura da sua peça até o fundo e acrescentar 1 centímetro. E a outra medida que eu costumo tirar para cortar no tecido é aqui o interior, a volta toda, tá? Do interior da peça, mais 1 centímetro também. Esse 1 centímetro que eu coloco tanto aqui na medida da parte interna quanto da parte externa, é só uma margem de segurança caso acabe cortando o forro torto. Então, esse 1 centímetro é de margem de segurança. Você vai medir aqui por fora até o fundo e por dentro, por toda a volta aqui da sua bolsa, da sua peça, e adicionar 1 centímetro a mais, tá? O meu vai ficar sem forro, porque assim também tá muito lindo, gente. Com esses metais aqui niquelados, ficou perfeita. Se você gostou da videoaula, já deixa aí o seu like, não esquece, tá, gente? Comenta também se você gostou dessa peça. Se vocês fizerem ela maior ou nesse tamanho, podem me marcar lá no Instagram, que eu vou amar ver a peça de vocês, tá bom?